Bom, vamos encerrar, vamos terminar nosso passeio chegando finalmente ao Brasil. Não tanto o Brasil política interna, mas o Brasil neste contexto, nesse cenário. O Brasil, nesse cenário, o Brasil vive um momento delicado, né? Não é qualquer coisa que o Brasil vive. Eu acho que, por incrível que pareça, o Trump é uma tragédia, mas eu acho que se os democratas tivessem ganhado, o nosso cenário interno aqui ia banho-maria a pior, né? A gente ia ficar muito sujeito ao governo da Câmara, tinha um consenso de que era aquilo, né? E ia ter uma acomodação aqui que a gente ia ficar sujeito a esse neoliberalismo. Mas eu acho que a chegada do Trump lá, ela tira, ela faz o sapo sentir a fervura, sabe? Antigamente a gente era o sapo na panela, a panela esquentando, mas esquentava devagar e o sapo achava que não era nada disso, até o momento que ele ia estar morto. Para mim, esse ia ser o efeito de uma vitória da Câmara. Ia ser a transformação da política brasileira numa política americana. Agora, com a vitória do Trump, a realidade nua e crua vai na nossa cara. Uhum. Mas é claro que a gente vê uma crise severa. Foi essa derrota da Nova República para o Bolsonaro em 2018, essa volta da Nova República unida, né? Os setores que antes concorriam se unificaram para derrotar o bolsonarismo, que continua grande. E a crise do que é esse governo, dessa frente unida da Nova República, né? Essa frente bamba, né? De partido que está no governo e votando pela anistia do 8 de janeiro, que é completamente insensato. Sim. Então, eu vejo assim com certa preocupação, porque eu sinto que as coisas... o governo também foi surpreendido, né, pela vitória do Trump. Isso, e atualmente ele tá sim, ele tá meio sem saber o que, ao mesmo tempo tem uma ofensiva muito grande dos setores que apoiam a frente ampla no STF, por exemplo, para finalmente fazer justiça em relação ao Bolsonaro, que eu digo que, na verdade, a justiça verdadeira é ele responder por genocídio, tá? A convenção lá do genocídio, o Brasil transformou em lei federal na época do Juscelino. Bolsonaro deveria ser julgado por genocídio. E eu acho até julgado em termos da legislação militar. Então, eu também não vou colocar minha opinião aqui, porque pode me comprometer. Eu acho que, no mínimo, era isso. E ele está sendo julgado por alguma coisa, o que é positivo, mas eu sinto que tem uma coisa, por exemplo, o Tarcísio aqui em São Paulo está correndo muito solto, né, Mauro? Não está se fazendo oposição para ele, e ele pode ser um candidato forte à presidência. E vem com um plano aí de neoliberalismo e conservadorismo e privatização do que resta aqui do Brasil, que é muito preocupante. Que é muito preocupante. A gente vai fazer o quê se o Tarcísio for o candidato? Vai também falar que vai privatizar tudo também? Então, o que vai ser? Então, eu vejo com preocupação esse cenário. Acho que o governo está atônito, mas eu acho que o momento, a desgraça global, por um lado, criou uma possibilidade para o governo tomar algum outro rumo. Se ele vai aproveitar, isso tá. Aí eu já não sei. Às vezes eu temo que não. Mauro? Tá. Eu estou falando de situação bem complicada aqui no Brasil, né? Bem complicada, de fato. Né? E uma coisa esquisita, né? Agora o Lula com o Boric, né? De braços dados com o Boric, né? Depois de toda a hostilidade. Parece que assim, da mesma maneira como o Trump lá tem movimentos muito erráticos, aqui a política externa brasileira também muito errática, né, Hugo? Você não vê bom, enfim, não tem projeto nacional, né? Não tem projeto nacional e aí você vai ao sabor das ondas, né? Sabe o que eu acho pior, viu? Tem um projeto nacional. Agora, qual projeto nacional é esse? Qual a posição do Brasil no mundo? E é aquela desgraça que o Delfim falava, nossa, a Nova República está tão boa, só não tem o PT. Aí, então, só não tinha, né? E o Delfim, que era um pária na Nova República, mas estava dentro da Nova República, e vai voltar a ribalta justamente com o PT. Então, eu vejo com preocupação. Eu acho que o PT é o maior partido aí progressista, pelo menos à esquerda do centro, sei lá, ele
tem tamanho para fazer alguma coisa, mas eu acho que esse crescimento do protagonismo do Haddad aí como um sucessor meio designado, meio tácito do Lula, né? É um projeto que ele está, ache-se o que for do Lula, mas é um projeto que está à direita do Lula. Sim. E ele é aquela coisa que une o PSDB com o PT. Então eu vejo com preocupação mesmo, não vou torcer contra, mas quando a gente vê, por exemplo, que ano passado a gente errou, a gente queria tanto que a Câmara ganhasse, e não sei porquê, que a gente achou que ela ia ganhar e ela não ganhou. E Sim. hoje eu acho que a gente fica numa situação meio navegando ali, porque a gente estava tão direcionado a isso daí, que a gente não consegue elaborar exatamente uma saída. E a saída não é só tarifar Estados Unidos, a saída mesmo seria começar a fazer comércio com a China sem dólar, seria fazer comércio com a Rússia, mas eu sinto que tem um medo muito grande, né? Ao mesmo tempo uma raiva, um medo, uma coisa meio petrificante, que eu fico em dúvida. Eu acho que a postura do governo brasileiro deveria ser outra. E eu acho que o governo brasileiro ele está um pouco paralisado porque ele foi surpreendido de uma maneira muito brutal pela vitória do Trump pela política dele. E era um momento que até o cara do Canadá tá descendo o cacete, que é um liberal lá, que é o Mark Carney lá no Canadá, é um Marcos Lisboa com esteroides, e ele tá descendo o cacete nos Estados Unidos. Eu acho que a gente, às vezes, aqui quer ser mais realista que o rei, e a gente poderia estar nadando de braçada. Não é tanto confrontar o Trump, mas criar alternativa. Ó, BRICS, Sim. vamos andar com essa porcaria aí de fundo monetário, né? O Paulo Nogueira Batista fala lá, o acordo de moeda, o acordo contingente, que seria um FMI do BRICS. Banco do BRICS, vamos bombar isso daí, vamos aumentar isso de tamanho. Moeda, vamos criar uma moeda em comum. A Índia, você não quer, então vamos começar a aceitar rublo, yuan, tudo, até rúpia. Entendeu? A gente poderia se tornar protagonista nisso daí e ganhar muito dinheiro. Uhum. E eu sinto que a gente fica nessa coisa, que aí a gente vai falar, vai estar junto com o Boric. Boric, além de tudo, é um governo fracassado. Uhum. É um cara que vai ser derrotado, ele não vai fazer sucessor na próxima eleição. E arrastou, digamos, ele sequestrou a esquerda chilena e alienou a esquerda chilena. E levou para o campo do liberalismo e fez um governo como todos os outros depois do pós-Pinochet. Todos os Exato. governos pós-Pinochet foram iguais no Chile, foram governos ou de centro-esquerda ou de centro-direita, que na prática foram de centro-direita neoliberal, e o Boric, que veio da suposta esquerda radical, é uma figura assim. É a última pessoa da América Latina que você deveria estar abraçado. A gente deveria estar abraçado com a Sheinbaum, que do ponto de vista Uhum. de uma social-democracia, ela faz um papel coerente, um papel que a gente poderia estar fazendo aqui. Não é pedir nada, nem nenhuma grande elaboração, nenhuma grande radicalização do campo progressista brasileiro. Agora, a gente prefere o Boric a Sheinbaum. É uma coisa louca, porque você prefere um cara que tem uma popularidade. Qual a popularidade do Boric hoje? Tem 35% de aprovação? As últimas pesquisas que eu vi não dava isso. A Sheinbaum tem 80%. A gente prefere o modelo Boric ao modelo Sheinbaum. Uhum. Essa é fantástica, realmente. Impressionante. Bom, nós navegamos pelo planeta Terra. Foi bom. Bem legal. Desde 9h40 da manhã, 1h30 aqui. Um bom passeio, realmente. Faltou, a gente não falou, tá bom? Do Nepal, a gente não falou da Austrália, não falamos das Ilhas Fiji, mas acho que demos uma boa passeada Acho por aí. que maiorzinho a gente abordou aí. Bem legal. Gostei muito. Obrigado, viu, Hugo? Obrigado mesmo. Bom fim de semana para ti. E vamos conversando das várias maneiras com que a gente tem para conversar aí, pelo telefone, pelo WhatsApp e aqui, de vez em quando, no Manhã Brasil. Um abração. Obrigado demais, Hugo. Tchau, gente. Valeu.